Fala galera, aqui é o Drake, e se em uma única ligação você pudesse mudar o passado, mas o preço fosse ajudar uma psicopata a se safar dos crimes, o que você faria? Começamos com a Seo-yeon voltando pra casa do interior onde passou a infância dela, mas a coitada tem que fazer isso a pé, porque perdeu o celular dentro do trem, e por isso não conseguiu chamar um Uber. Felizmente bem nessa hora, o Sung-ho passa e dá uma carona pra ela. Ele é um agricultor de morangos conhecido da família da jovem, e até empresta o celular dele pra Seo-yeon ligar pro aparelho dela, mas ninguém atende. Assim a garota entra na casa e encontra um telefone fixo antigo entre as caixas empoeiradas. Depois de conectar ele na tomada, ela tenta ligar mais uma vez, mas pro azar dela, a pessoa que encontrou o celular não tá disposta a devolver sem receber algum tipo de recompensa, e desliga na cara dela. Minutos depois, o telefone toca, e do outro lado da linha, uma mulher misteriosa diz que tá em perigo, porque a madrasta dela enlouqueceu e trancou ela em casa. Tudo que a Seo-yeon consegue fazer é dizer que a pessoa ligou pro número errado, antes da ligação cair. A cena corta pra um médico explicando pra Seo-yeon que a Yoon-nae, a mãe dela, precisa de uma cirurgia cerebral por conta do câncer. Com isso, ela vai visitar a mulher que comenta sobre ser enterrada ao lado do marido. É quando descobrimos que as duas não têm uma relação muito boa, porque quando a Seo-yeon era criança, a casa onde ela morava pegou fogo, graças à mãe dela ter esquecido de desligar o fogão, o que acabou tirando a vida do marido. Em seguida, ela vai visitar o túmulo do pai dela, o Kim, que perdeu a vida em 27 de novembro de 1999. De volta pra casa, o telefone fixo toca outra vez, e agora essa mulher misteriosa tá desesperada dizendo que a madrasta dela tá tentando finalizar ela. Outra vez, antes que pudessem conversar um pouco, a pessoa do outro lado da linha desliga a chamada. Ao menos a mulher falou o endereço onde mora, e quando a Seo-yeon olha pras correspondências, percebe que é exatamente a casa onde ela tá agora. À noite, a jovem dorme no sofá quando um barulho alto acorda ela. Assim ela vai investigar pra descobrir que o retrato da família dela caiu da parede. Desse jeito, na manhã seguinte, ela tenta pendurar a fotografia novamente, mas o prego vaza direto pro outro lado, revelando que a parede é oca. Então ela faz o que qualquer pessoa curiosa faria, e derruba tudo com um martelo. Essa parede estava escondendo o porão, e querendo saber o que vai encontrar lá, a Seo-yeon desce, até ver um urso de pelúcia e uma caixa, que tem um diário. Ela pega pra ver as fotos coladas nele, e encontra um texto datado de 1999 que fala sobre um exorcismo. Na manhã seguinte, ela mostra pro Sung-ho uma das fotos que encontrou e pergunta se ele sabe quem é a jovem que aparece nela. O agricultor fala que o nome dela é Young-suk e que ela morava com a Jaoki, a madrasta dela, na mesma casa em que a Seo-yeon viveu na infância. A jovem curiosa tenta descobrir mais alguma coisa, mas o Sung-ho evita o assunto dizendo que faz tantos anos que não se lembra de mais nada. Sem alternativas, a Seo-yeon volta pra casa, onde o telefone toca outra vez. Dessa vez, a pessoa misteriosa tá gritando que a madrasta dela tá tentando colocar fogo nela, e do outro lado da linha vemos o que tá acontecendo, com uma jovem correndo desesperada e fugindo da mulher que persegue ela com uma tocha. Então as duas começam a brigar e o fogo cai nas escadas. Enquanto isso, na casa da Seo-yeon, uma fumaça aparece vindo do porão. Quando ela chega mais perto, vê as escadas queimando. O telefone toca outra vez, e agora as duas conseguem conversar o suficiente para que a Seo-yeon descubra que a pessoa do outro lado é a Young-suk. Ela explica que as duas estão vivendo na mesma casa, só que em tempos diferentes, e de alguma forma conseguem se comunicar pelo mesmo telefone. A princípio, a Young-suk não acredita, e fala que a jovem deve ter ligado pro número errado. E pra provar o que tá falando, a Seo-yeon procura a notícia de um acidente de avião, que vai acontecer em um aeroporto no dia 18 de novembro de 1999, o mesmo dia em que a Young-suk tá. Quando chega a noite, a jovem no passado tá enrolando pra comer a comida que a Jaoki fez, porque acha que tá horrível. Isso irrita a madrasta, que ameaça mandar a garota pra um manicômio, da mesma forma que aconteceu com a mãe dela. Dessa forma, pra desafiar a mulher, a Young-suk pega a comida com as mãos e come do jeito mais nojento que consegue. E bem nessa hora, o noticiário na TV fala sobre o acidente de avião que a Seo-yeon contou, sem ter como negar que é estranho que a outra soubesse dessa informação. Assim que a Young-suk tem uma oportunidade, liga pra Seo-yeon de novo pra perguntar como ela sabia do acidente. À medida que as duas conversam, elas descobrem que ambas têm 28 anos, e enquanto a Young-suk tá em 1999, a Seo-yeon tá em 2019. Além disso, a jovem no passado recebe uns spoilers sobre tudo que a tecnologia atual pode fazer, como o funcionamento dos celulares, a existência de chamadas de vídeo, entre outras coisas. É claro que a Young-suk diz que tudo isso parece uma mentira, porque é o tipo de coisa que foge tanto da realidade dela, que é impossível a mente entender. Inclusive o Arthur C. Clarke, autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, e um dos escritores de ficção científica mais famosos, dizia
dizia que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. E ele não tá errado. Por exemplo, se você tentar explicar como a inteligência artificial funciona para alguma pessoa mais velha que teve pouco contato com tecnologia, é provável que ela tenha muita dificuldade de entender. Agora imagina fazer isso para alguém que nem sequer viveu o avanço tecnológico enorme que tivemos nas últimas décadas. Depois do choque de futuro, a Seo-yeon oferece descobrir pela internet como a amiga tá no tempo atual, mas a Young-suk se recusa a saber, dizendo que a madrasta diz que ela nasceu com má sorte, e por isso a mulher tranca a jovem em casa. Com mais um pouco de conversa, a Seo-yeon também se abre e fala do acidente que finalizou o pai dela, contando que tem uma cicatriz de queimadura desse dia. Agora chegamos ao dia 21 de novembro, e pela manhã a Jaoki prepara alguns materiais para o próximo ritual. Quando chega a tarde, uma família visita a casa junto de um corretor de imóveis, e enquanto conversam sobre o local, a criança sai para bisbilhotar. Nessa hora, o pai chama as meninas pelo nome, que evidencia que essa é a Seo-yeon, quando tinha somente 8 anos. Dessa forma, já sabemos que o casal se trata do Kim e da Yoon-nae, que ficam curiosos sobre uma porta fechada. Então a Jaoki explica que ali é o quarto da enteada dela, e bate na porta para que a jovem abra. Assim a Young-suk surge com um jeito introspectivo dela, e deixa a pequena Seo-yeon com medo, ao mesmo tempo que descobre quem é a criança. Logo, volta pro quarto, e contata a Seo-yeon adulta pelo telefone para fazer ela ouvir a voz do pai dela. É claro que isso deixa a garota completamente emocionada, e isso acende na cabeça da Young-suk a ideia de que talvez ela possa salvar o Kim do incêndio. Com o passar dos dias, finalmente chega o 27 de novembro, quando o acidente aconteceu, e assim que a madrasta sai de casa, a Young-suk sai escondida. Ela pega um ônibus até a casa da Seo-yeon no passado, onde a criança tá brincando enquanto assiste a um desenho na TV. Minutos mais tarde, a Yoon-nae sai e tranca a casa, mas a Young-suk tá lá para ver onde a mulher esconde a chave. O próximo passo dela é entrar e impedir que o incêndio aconteça. Já no presente, o celular da Seo-yeon toca, e ela fica surpresa com isso, afinal de contas, tinha perdido o aparelho no trem dias atrás. Além disso, a cicatriz na perna dela desaparece. Acontece que com a mudança no passado, o presente começa a ser alterado, e a Seo-yeon assiste a realidade mudar diante dos olhos dela. Com essa mudança, o quarto não é mais sombrio como antes, assim como o restante da casa que não tá mais largada às traças. Desse jeito, ela vai pra estufa de plantações, onde encontra a mãe dela regando uma árvore, e logo depois, o pai dela aparece com um filhote de sapo na mão. Mas a Seo-yeon nem dá bola pro anfíbio, porque tá sem palavras pela volta do pai dela, que não entende nada quando a filha abraça ele e começa a chorar. Aqui, como o Kim não tem ideia de que já tinha perdido a vida, dá pra entender que, com a mudança da realidade, só as duas envolvidas conseguem se lembrar do que aconteceu. É como se a Seo-yeon fosse transportada para uma nova linha do tempo, onde ela não se lembra de toda a vida dela nessa nova realidade, até o ponto atual, quando foi transportada pra ali. E em seguida, ela corre pra contar pra amiga que o plano deu certo e agradecer. Já à noite, a família janta normalmente, mas a jovem ainda não consegue acreditar no que tá acontecendo. Não é à toa que a amizade dela com a Young-suk fica cada vez maior, com ela tocando músicas do presente pra amiga gravarem um toca-fitas no passado. Elas ainda chegam a brincar com essa conexão atemporal, com a Young-suk desenhando a própria mão na parede para que a Seo-yeon veja, e montando uma cápsula do tempo com vários objetos guardados em uma caixa e enterrados para que a amiga encontre no presente. Só que agora que a família da Seo-yeon tá completa, ela fica ocupada e começa a não dar atenção para Young-suk. E uma vez que essa é a única amizade da jovem que sempre tá presa em casa, ela começa a ficar incomodada com isso, porque enquanto a Young-suk continua passando no maior sufoco com a madrasta, a Seo-yeon tá vivendo a vida dos sonhos dela e acaba deixando de atender as ligações da amiga. Até que um dia, a Seo-yeon finalmente atende, e a Young-suk mostra como tá irritada por não receber atenção suficiente. A conversa ainda toma um rumo sinistro quando a jovem no passado solta risadas perturbadoras e começa a respirar pesado, pra então murmurar vários palavrões. Nessa hora, a Jaoki chega e toma o telefone pra ameaçar a Seo-yeon, pra não falar mais com a enteada dela. A mulher segue amarrando a Young-suk em uma cadeira pra realizar um ritual violento, com o intuito de tirar o que acredita ser o mal na jovem. Depois de uma sessão de espancamento, a Jaoki tem uma visão de um futuro sombrio e cheio de finalizações envolvendo a jovem. Na manhã seguinte, a Seo-yeon no presente decide contrariar a mulher que ameaçou ela e procura informações sobre a amiga, descobrindo que a madrasta tá presa por ter finalizado a Young-suk. Com isso, a Seo-yeon liga outra vez pro passado pra contar o que descobriu. Nesse mesmo dia, a madrasta pega um punhal de dentro do aquário e vai até o quarto da enteada. Lá ela se posiciona perto da cama e esfaqueia o corpo, apenas pra descobrir que o volume debaixo da coberta não era a Young-suk, mas sim o urso de pelúcia da jovem, que se revela de trás da porta e pergunta o motivo pra mulher querer finalizar ela. A Jaoki explica que previu um futuro onde a enteada vai
vai estar envolvida em várias finalizações. Isso faz a Young-suk dar muita risada, para logo pegar um extintor e acionar na direção da madrasta para asfixiar ela. Com a mulher incapacitada, a jovem insiste querendo outra resposta, e como não consegue, crava o punhal na Jaoki. Na sequência, ela liga para Seo-yeon e diz que se resolveu com a madrasta, omitindo o fato de que acabou de tirar a vida da mulher. A Young-suk ainda fala que se sente como se tivesse nascido outra vez. O fim da Jaoki muda completamente a vida da jovem, que agora sai de casa para explorar a cidade e comer coisas que nunca tinha provado antes, ainda sem nenhuma educação, mas sem se preocupar com as represálias da mulher. No presente, o Sung-ho entrega várias caixas de morango para a família da Seo-yeon. Em paralelo, a versão mais jovem dele faz a mesma coisa em 1999, sendo atendido pela Young-suk, que tá um pouco mais excêntrica que antes. Depois de uma conversa rápida, a criminosa convida o cara para entrar na casa, e ele pergunta se a mãe dela saiu, mas a jovem ignora, pedindo pro Sung-ho escolher uma roupa para ela. Em seguida, a Young-suk vai se trocar e deixa o agricultor sozinho. Nessa hora, ele comete o erro de abrir a geladeira e encontra vários sacos pretos lá. Logo a excêntrica volta e fica indignada quando percebe que o Sung-ho descobriu que ela picou a madrasta dela. Então ela vai até o extintor, enquanto o cara pega o telefone para pedir socorro. No presente, a Seo-yeon atende a ligação no quarto dela e ouve o homem implorando por ajuda, até ouvir a Young-suk reclamando de ter sujado as roupas novas e a ligação cair. Nesse momento, a Seo-yeon percebe que a mancha de morango na blusa dela desapareceu. Assim ela volta pra cozinha e vê que o Sung-ho não tá mais ali. A jovem pergunta pros pais onde o cara tá, mas nenhum deles sabe quem é o agricultor, como se nunca tivessem conhecido ele. Por esse motivo, a Seo-yeon corre pra plantação de morangos e encontra o lugar completamente deserto. Só o que resta é ir na delegacia tentar entender o que aconteceu. Lá ela pergunta sobre o Sung-ho pra um policial jovem que não sabe quem é o cara. Porém, o mais velho Min-hyun diz que o agricultor foi finalizado em 1999 pela Young-suk, que também finalizou a madrasta dela. De volta ao passado, dois policiais visitam a casa da psicopata procurando pelo homem que tá desaparecido. A Young-suk finge que nunca conheceu ele, mas a versão mais jovem do Min-hyun nota as caixas de morangos, o que leva o policial a perguntar sobre isso. Mas a garota escapa de ser descoberta, dizendo que provavelmente foi a madrasta dela quem pegou os morangos. Só que quando ela é questionada sobre onde tá a mulher, a Young-suk diz que a madrasta saiu faz 2 dias. Ela é pega na mentira aqui, e o policial contesta como nesse caso a Jaoki pegou os morangos. No entanto, a sonsa se corrige e o Min-hyun acredita. Mais tarde, a Young-suk liga pra Seo-yeon, e ao ser confrontada sobre as finalizações, nega que cometeu os crimes. Por isso, a Seo-yeon lê uma notícia informando que a Young-suk foi presa e condenada à prisão perpétua. Percebendo que vai ser capturada, a psicopata reclama de apodrecer na cadeia, agora que se sente tão viva, e pede pra outra descobrir como a polícia encontrou as provas dos crimes, para que ela possa evitar que aconteça. Mas a Seo-yeon não quer fazer isso, e a Young-suk lembra que se não fosse por ela, o Kim não teria voltado à vida. Tomando a pior decisão possível, a Seo-yeon desliga o telefone na cara da desequilibrada, que obviamente liga outra vez. Ao ser atendida, mostra o quão irritada tá com a Seo-yeon, xingando a jovem de tudo que consegue, e outra vez a ligação é desligada, fazendo a psicopata surtar sozinha em casa. E convenhamos que a decisão da Seo-yeon é a pior possível. Ela já sabe que a Young-suk é totalmente desequilibrada, então a melhor opção possível para não acabar virando inimiga de uma psicopata seria enganar a Young-suk. A Seo-yeon podia fazer a pesquisa como foi pedido, mas passar alguma informação errada sobre a forma como a polícia descobriu ela. Assim, a Young-suk só ia descobrir que foi enganada quando as autoridades batessem na porta dela para efetuar a prisão. Como a Seo-yeon não pensou nisso, a criminosa fica o dia todo tentando ligar pro presente, até que escuta uma batida na porta, e quando abre, vê que a versão criança da Seo-yeon tá ali com o pai dela. Eles voltaram para falar com a madrasta para fechar o acordo da compra da casa, e a sonsa da Young-suk chama a mulher para fingir que ela tá dormindo, e com isso pedir para eles entrarem. Desse jeito, o Kim espera na sala com a filha dele, e a Young-suk pega o extintor. Ao mesmo tempo, no presente, o pai tá ensinando a Seo-yeon a dirigir, e quando eles entram em um túnel, a realidade dela começa a quebrar, porque a Young-suk acaba de finalizar o Kim. Como o passado mudou, agora a Seo-yeon surge sentada no túnel sem o pai dela, e sem o carro do cara. Por isso ela corre de volta pra casa, onde encontra tudo abandonado outra vez, junto de uma mensagem da Young-suk, mandando ela atender o telefone. Quando a Seo-yeon atende, a psicopata zomba dela finalmente ter feito isso, e fora de si a jovem no presente começa a ameaçar a criminosa. O problema dessa ameaça é que elas estão vivendo em tempos diferentes, e enquanto a Seo-yeon não faz ideia de onde a Young-suk do presente tá, a maníaca tá com a versão criança dela amarrada no porão. Agora a Seo-yeon tem 1 hora para descobrir como a polícia vai descobrir sobre os crimes,
crimes. Além disso, a Young-suk também ameaça finalizar a mãe da jovem. Mas, em vez de fazer o que a psicopata pediu, a Seo-yeon começa a planejar uma forma de acabar com a garota. Então procura acidentes que aconteceram nesse mesmo dia no passado e descobre uma explosão em uma estufa por volta das 5 da tarde. Nesse meio tempo, a Young-suk pega o carro do Kim para dar uma volta e depois de bater em uma árvore, encontra um maço de cigarros no porta-luvas e decide experimentar. Até que as duas voltam a se falar e a Seo-yeon explica que um catador vai encontrar a faca usada nos crimes e vai entregar para a polícia, que vai encontrar as impressões digitais da criminosa na arma. Para impedir que isso aconteça, a Young-suk precisa ir à estufa antes das 17 horas, que é quando o catador vai chegar. Mas a verdade é que exatamente nesse momento no passado, o tal catador já encontrou a faca em outro lugar. Sem saber disso, a Young-suk vai até a estufa, entra e fica lá esperando. No entanto, antes que a explosão aconteça, ela escuta um barulho e, acreditando ser o cara, pega uma foice e vai investigar. Isso leva ela pra fora, onde descobre que eram só alguns cães. E quando tá prestes a entrar novamente, a estufa explode. No presente, a Seo-yeon leva um baita susto quando escuta o telefone tocar e fica aliviada quando percebe que foi só o celular dela. O problema é que ela logo entende que, como a realidade não mudou nada, alguma coisa deu errado e não dá outra. A Young-suk liga pro fixo e ela é obrigada a atender. Mas do outro lado da chamada tá a versão criança da Seo-yeon cheia de medo, falando que o pai dela foi finalizado e que precisa de ajuda. Logo, a Young-suk pega o telefone e diz pra Seo-yeon que vai ferir a criança com água fervente. Mesmo com a jovem implorando, a psicopata segue em frente com a ideia, e à medida que a água cai na criança, a Seo-yeon adulta começa a sentir a dor excruciante do ferimento que surge nela. E pra piorar a situação da vítima, a Young-suk mostra uma mensagem de voz que a Yoon-nae mandou pro marido, informando que tá indo na casa encontrar com ele. Agora, a psicopata quer que a Seo-yeon seja honesta e avisa que se a jovem não contar como a polícia encontrou as provas, também vai finalizar a mãe dela. Além disso, a Young-suk conta a verdade sobre o incêndio que tirou a vida do pai da Seo-yeon, porque viu que depois que a Yoon-nae saiu, a criança que estava brincando de cozinha na sala resolveu acender o fogão outra vez e deixou o gás ligado. Ou seja, todo esse tempo Seo-yeon colocou a culpa na mãe, quando na verdade foi ela quem causou o acidente. Desesperada, a Seo-yeon invade a delegacia para encontrar os detalhes da investigação e encontra o nome do catador que encontrou a faca, para assim descobrir onde o cara ficava. Durante a noite, no passado, a Yoon-nae chega na casa, mas não tem ninguém para abrir a porta, porque a Young-suk foi no catador. Como a mãe não encontrou ninguém, vai até a polícia para informar sobre o desaparecimento do marido e da filha. Quando a Yoon-nae sai da delegacia desanimada por conta dos policiais não fazerem nada de imediato, o Min-hyun se mostra atento aos detalhes e corre para alcançar ela. O oficial percebeu que o endereço que a mulher passou é o mesmo da suspeita do caso do Sung-ho e decidiu ir lá com ela. Ao mesmo tempo, a Young-suk queima a faca e a realidade do presente muda outra vez. Logo que ela volta para casa, o Min-hyun chega junto da Yoon-nae e a Seo-yeon no presente vê a anotação no caderno policial sobre terem usado um telefone fixo. Então a Seo-yeon volta para casa e percebe que agora o lugar tá cheio de geladeiras com corpos. Isso traz um pouco mais de profundidade porque a Jaoki falou antes de ser finalizada. A xamã não era simplesmente cruel com a enteada, ela realmente tinha visto um futuro cheio de finalizações envolvendo a Young-suk. E no fim das contas, a madrasta tava salvando várias pessoas ao acabar com a jovem, porque esse monte de geladeiras com certeza coloca ela no topo da lista dos finalizadores em série que mais tiraram vidas, já que na realidade de agora, a Young-suk nunca foi presa e continuou fazendo vítimas ao longo dos anos. Inclusive, ela também tá na casa nesse exato momento, enquanto a Seo-yeon procura pelo telefone. Em 1999, a jovem Young-suk não mostra muito interesse durante as perguntas do policial e diz que o Kim e a filha dele saíram da casa mais cedo. Nessa hora, a Yoon-nae encontra a presilha da criança no chão e mostra pro Min-hyun para que possam verificar pela casa e tentar encontrar os desaparecidos. Porém, a dupla não consegue achar nada e a Yoon-nae sugere ligar pro marido dela para ver se o celular dele vai tocar ali. Quando o Min-hyun pede a Young-suk para usar o telefone, ela diz que o fixo não tá funcionando. Mesmo assim, a mãe insiste e acaba em contato com a Seo-yeon do presente, que alerta a mulher para sair da casa por causa da finalizadora. Antes de falar mais, a Young-suk mais velha aparece atrás dela e ataca a Seo-yeon. Enquanto isso, no passado, a Yoon-nae conversa com o policial sobre a ligação estranha que teve, mas a Young-suk jovem também aparece por trás do Min-hyun e finaliza ele, deixando a mulher apavorada. Ao mesmo tempo, em vez da psicopata finalizar a Seo-yeon, ela decide jogar a conversa fora e fumar um cigarro. Isso dá brecha pra jovem levantar e ir pra cima dela. Desse jeito, as duas começam a brigar, e a Seo-yeon quase consegue pegar o telefone pra ligar pro passado outra vez, mas a Young-suk não deixa, e dá um mata-leão nela. Pra escapar do golpe, a Seo
Seo-yeon morde o braço da psicopata e é lançada pra longe. É quando o telefone toca outra vez e a maníaca resolve atender, dando outra brecha para a jovem atacar ela de novo. Agora, Seo-yeon consegue pegar o fixo e correr para sair do porão, enquanto a Young-suk persegue ela com uma faca. Em paralelo, a versão jovem da psicopata também persegue a Yoon-nae. Fugindo, mãe e filha se escondem no mesmo quarto e entram em contato outra vez por ligação. A Yoon-nae tá desesperada achando que tá falando com a polícia, e a Seo-yeon precisa acalmar ela e explicar o que tá acontecendo. Quando consegue, pede pra mãe dela pegar algo pra se defender, o que faz a Yoon-nae se preparar pra encarar a finalizadora com o extintor. Só que a Young-suk não é besta, e em vez de invadir o quarto, decide colocar a criança pra pedir socorro, fazendo a Yoon-nae abrir a porta e ver a filha amarrada caída no chão, dando abertura pra Young-suk, mais velha, atacar ela, pro desespero da Seo-yeon no presente, que implora pra mãe dela dizer alguma coisa no telefone. Já no passado, a psicopata vai dar o golpe final na Yoon-nae, mas pra continuar protegendo a filha, a mulher faz a coisa mais insana do mundo e segura a faca pela lâmina, empurrando a criminosa pro quarto. Ao mesmo tempo, as paredes do presente começam a rachar, mostrando que a realidade está sendo alterada mais uma vez. Alguns segundos depois, no passado, a Young-suk sai do quarto e vai finalizar a criança. Tudo que a Seo-yeon no presente pode fazer é ficar pelo telefone, enquanto a psicopata mais velha entra no quarto para acabar com ela. No entanto, a Yoon-nae surge outra vez para acabar a finalizadora e se jogar do segundo andar com ela, o que quebra a realidade de vez, fazendo a casa retornar outra vez pro estado de abandonada. Ela sai correndo pro hospital onde a mãe dela deveria estar por causa do câncer, mas chegando lá descobre que a mãe dela não tá lá. Com isso, ela corre pra delegacia pra descobrir quem mora na casa abandonada nessa realidade, mas os policiais não sabem dizer. Em seguida, a Seo-yeon vai pro cemitério, mas chegando lá, só encontra a lápide do pai dela, não a da mãe dela. Isso porque a Yoon-nae sobreviveu, e aparece ali perguntando a razão da filha não atender o celular. Mas diante do choro da Seo-yeon, ela fica preocupada, querendo saber o porquê disso. É quando vemos as cicatrizes da mãe dela. Depois do reencontro, as duas caminham pra ir embora, mas esse não é um final feliz, porque horas atrás, a Young-suk do presente ligou pra versão dela de 1999 pra avisar que o Min-hyun e a Yoon-nae chegariam na casa e que ela pode acabar finalizada. Quando as duas mulheres caíram da escada, a Yoon-nae acordou primeiro, por isso vimos uma realidade onde ela reencontra a filha. No entanto, um tempo depois, a Young-suk também recobra a consciência pra ir atrás da mãe e finalizar ela. Então o presente é alterado mais uma vez, com a Yoon-nae desaparecendo, enquanto caminha com a Seo-yeon, que acorda presa em uma cadeira no porão da casa. Fala galera, você teria feito alguma coisa diferente da Seo-yeon pra se livrar da psicopata, ou você evitaria mexer com o passado? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.